O que tá acontecendo com o CPTS? Então vamos lá, vamos pro próximo documento, que é essa assembleia aí que o pessoal soltou da capitania e muitos alunos vieram me perguntar, né? Eu tava lá em Alagoas, o pessoal perguntando, o que você acha? Você não li ainda não, galera. Vou ler com vocês aí no YouTube também. E aqui, toda vez que um fundo imobiliário quer mudar alguma regra dentro dele, lembra, o fundo não é do gestor, o fundo é nosso. Nós que somos cotistas que mandamos no fundo. Você manda potencial a sua participação que você tem. Então se tem 5%, você manda 5% do fundo, beleza? Aí tudo bem. Então, quando o fundo quer mudar alguma coisa dentro dele, ele precisa soltar uma assembleia para poder acontecer votação. É isso que ele tá fazendo, ele soltou uma assembleia para votar. E as principais coisas aqui que eu preciso trazer para você, igual do GGRC, é que ele quer se adequar à resolução da CVM 175. Então ele quer ser um fundo imobiliário do mesmo jeito que o MXRF11 é. Tem muita gente que não presta atenção nisso, né? O MXRF11, ele já tá adequado a essa resolução praticamente, né? O MXRF11, por exemplo, ele tem muito mais liberdade que o CPTS. Muito mais liberdade que o CPTS. Aí o CPTS quer um pouco mais de liberdade para ter um pouco mais, né, de flexibilidade nas ações do gestor, e muita gente acaba criticando, né, porque tava no esqueleto ali de fundo imobiliário de papel, enfim. O que são as principais coisas que mudou nessa assembleia? Vou trazer aqui para vocês. Primeira coisa, capital autorizado de 10 bilhões, ou seja, toda vez que um fundo for fazer uma subscrição, ele precisa também abrir uma assembleia para votar, ver se quer fazer a subscrição ou não. Com esse capital autorizado, ele já fica pré-autorizado a subscrever até 10 bilhões de reais. Então ele vai fazer a subscrição sem precisar pedir a assembleia, como se ele já estivesse pedindo agora. Se um dia a gente quiser fazer uma subscrição, cara, é porque eu tô querendo comprar alguma coisa. Então se a gente for passar pelo período burocrático lá de 1, 2, 3 meses para poder liberar essa subscrição, pô, a assembleia pode demorar um mês. Aí eu quero comprar o negócio agora, não consigo fazer a subscrição para comprar. Então você já me autoriza aí um valor montante que se aparecer alguma oportunidade eu já abro a subscrição e pronto, a gente economiza um mês e meio de tempo, porque a oportunidade, o cavalo encilhado não passa duas vezes, né? Então é basicamente isso, eu concordo com isso aqui, né? É lógico que a gente tem que ver se as subscrições posteriores a isso, elas começam a ficar sendo só para aumentar o patrimônio do fundo, para ter mais taxa de administração, se realmente está sendo boa pro cotista, mas acredito que isso aqui diminui sim a burocracia do fundo, e todo fundo grande tem que ter essa arma na manga, né? Tem que ter isso aí para poder realmente ter liberdade. Outra coisa que ele mudou foi sobre fundos de investimento imobiliário, sobre cotas de FI. Na última política de dividendo, ele tinha capacidade de ter 30%. Então, o máximo que ele podia ter de fundos imobiliários é 30%, que é basicamente o limite para o fundo não ser considerado um FOF, né? Você concorda comigo? Se ele tem mais de 30%, chega ali na casa de 50%, ele já é um FOF. É um FOF que tem um pouco mais de caixa, teoricamente. Então, aqui ele tá pedindo autorização para ter até 75% do patrimônio líquido do fundo em fundos imobiliários. Eu até entendo o gestor pensar dessa forma. Por quê? Porque agora ele tá querendo fazer reciclagem de portfólio, então ele vende os títulos lá, aí ele pega esse dinheiro, ele vai ter duas escolhas para fazer. Fundo imobiliário que agora tá descontado pra caramba, que provavelmente vai ficar descontado por mais tempo, ou fazer uma indexação a uma taxa maior. O DNA do CPTS é IPCA+, né? Então seria crédito mesmo, um CRI indexado a IPCA. Mas se ele vê uma ótima oportunidade de fundo imobiliário, será que não fazia sentido comprar? Essa é a ideia do gestor, né? Essa é a ideia do gestor. E aí você tem que ver se faz sentido para você ou não. Não quer dizer que ele pedir essa autorização significa que amanhã, depois que for liberado, não é amanhã, né? Mas quando acontecer a liberação, vamos supor que aprovaram, cara, não quer dizer que ele vai vender tudo, vai comprar tudo de fundo imobiliário, né? Eu tenho permissão, por exemplo, de comer doce o dia inteiro. Mas eu não faço isso, né? Não faço isso. Então, não é porque tem a permissão que o fundo vai continuar fazendo. Mas enfim, é uma coisa a se pensar, né? Outra coisa aqui é que ele quer o limite aí de CRIs até 100% do patrimônio, tá? Então isso aqui não mudou muita coisa. Aí ele coloca umas taxas aqui, enfim, isso aqui não é tão importante. Seria basicamente essa mudança, né? Muita gente ficou assustado porque o pessoal tava falando que ia comprar ações do segmento imobiliário, que ia comprar imóveis, que não sei o que ia virar uma bagunça o CPTS. Aparentemente o que eles pediram aqui realmente na assembleia foi sobre esse aumento aí dos fundos imobiliários. Então seria mais para um FOF do que realmente um multi-estratégia doidão, né? E aí dentro dessa assembleia ele também fala sobre a diminuição da taxa de administração, que inclusive o gestor soltou aqui, ó, uma outra carta. E aí nessa carta ele fala, olha só, a gente tá querendo diminuir essa taxa de administração, e ele foi muito chacotado por isso aqui. Eu vou te explicar o motivo, tá? Aí ele fala, a estrutura de custo do CPTS hoje é bem simples. É taxa global, né? Então cobra a partir daquilo que o fundo é a taxa de patrimônio. Então tá lá, 1,05 ao ano. Aí o que ele propôs? Ele propôs reduzir 15% dessa taxa global referente à remuneração da gestora, isenção da taxa global em fundo gerido pela capitania. Então se ele for comprar, por exemplo, o CPSH ali, ele teria essa isenção aí, né? Não ia cobrar, porque é da mesma... imagina, a administração pagando para ela mesma. Vira, né? Por isso que a gente fala que é conflito de interesse, enfim. Só que aí vai ter a inclusão de uma taxa de performance de 15%, que é o que eles reduziram aqui, eles vão colocar sobre o dividendo. Só que eles vão colocar sobre o dividendo que exceder 100% CDI, calculado na base da cota patrimonial.
Isso aqui é importante, porque tem muita gente que tá pensando que se eu coloco meu dinheiro na caixinha da Nubank, eu já tô ganhando 100% de CDI. Então, teoricamente, o dividendo que eu receber que exceder a caixinha da Nubank, eu já vou pagar a taxa de performance. Mesmo que fosse, né? Mesmo que fosse. Depende da distribuição referida à cota patrimonial para você ter a ideia dessa taxa. Quer ver se vai ficar mais simples você entender aqui agora. Vamos até desconsiderar isso aqui, porque isso aqui é momentâneo. Olha só, essa tabela é boa para você entender. Aqui é apresentada uma tabela de sensibilidade para ilustrar o impacto da nova estrutura de custos na cota patrimonial de setembro, que foi de 8,71. Então, a cota patrimonial. Não leva em consideração o valor da cota de mercado. Cota patrimonial para o custo, beleza? Essa é a proposta da gestora. E aí ele tá falando aqui, ó. Se no caso aqui, o CPTS, que tá custando hoje 7,30, né? Quando eles fizeram aqui, tava 7,30. É um pouco mais baixo agora, né? 7,18. Se o CPTS estiver pagando aqui 15%, olha que loucura. Se ele estiver pagando 15% de dividendo yield, o dividendo yield mensal patrimonial ainda vai ser 1%. Então, teoricamente, a taxa total vai ser de 0,85, que não superou ali o CDI. Só vai se igualar a taxa quando o fundo imobiliário, a cota de hoje, né? A cota de 7,30 vai dar um pouco mais agora, porque tá 7,18, superar os 17%. Então, se o CPTS chegar a pagar 17% hoje, aí presta atenção que a gente tem que dividir em dois momentos. Se o CPTS, aí é o preço de hoje, 7,19, pagar 17%, 17,5%, aí a taxa vai voltar a ser o que é já hoje, que é 1,05, se isso for aprovado. Então, faz sentido pra você, né? Agora você tá pensando assim, pô, então se ele paga 12, ele não paga 17, então quer dizer que eu vou pagar menos taxa de administração, é bom pra mim. Se ele chegar a pagar 17, aí eu vou ter que pagar a mesma administração que eu pago hoje, só que eu vou aumentar 5% de rendimento, tá bom? Tá top demais. Só que aí que tá o negócio. Se ele subir pra 17% de rendimento, o que vai acontecer? Cota do mercado vai subir. Ou você acha que você vai ver lá o CPTS a 7,19 pagando 15%, 17%, 18% no ano? Não vai. O pessoal vai começar a comprar e aí, como o dividendo yield, ele é o rendimento dividido pelo cota atual, vai diminuir o rendimento também, né? Vai diminuir o dividendo yield. E aí você consegue perceber que, olhando pela cota patrimonial, supondo que o PVP nessa subida aí, porque ele tá pagando muito, nessa subida dele, o PVP volte a valer 1, ou seja, vai começar a cotar de novo a cota patrimonial, ele precisa ainda pagar o dividendo de 14% para que a taxa seja de 1,05. Todo mundo tá preocupado, porque a taxa vai ficar um pouco maior aí, por causa do pagamento. Pô, é só se, levando em consideração a cota patrimonial, imagina que ele tá com o PVP de 1, ele ainda tem que pagar ali, ó, 15,62 para cobrar mais taxa do que tá cobrando agora, né? 14,5%, 15%, ele já vai cobrar um pouquinho mais do que ele tá cobrando agora. Mas você concorda comigo que você paga taxas maiores do que essa, de 1,26, de 1,47, para receber muito menos do que isso em fundos muito mais arriscados do que o CPTS? Então, no momento atual, é uma boa decisão, né? Quando o CDI começar a baixar, essa taxa de performance, eu concordo com você que, pô, o benchmark 100% CDI no momento atual é difícil, mas quando o CDI tiver de 2, vai ser muito fácil bater. Então, tudo que bater 15%, a taxa de administração vai subir muito. Então, a gente precisa ver o que vai acontecer, né? No momento atual, provavelmente nos próximos 2, 3, 4 anos, isso foi uma boa tomada de decisão pro cotista, vai pagar menos taxa de administração. Quando o taxa Selic cair, lá para daqui 5 anos, por exemplo, o que vai acontecer com essa taxa? Será que essa taxa chega a bater os 2%, né? Como que vai? Toda DRE vai ter taxa de performance, sendo que tá rendendo 3, 4, 5% ao ano, imagina só. Então, sim, isso aqui foi um ponto, na minha opinião, duvidoso. Não falo nem que foi ruim, porque no momento curto prazo foi bom, mas no longo prazo, pode ser que eles estejam usando isso aqui para aumentar o rendimento da gestora mesmo, né? No longo prazo, porque sabe que vai reverter esse mercado. Você não tem que convencer os seus cotistas que é uma coisa boa no curto prazo, sem mostrar para eles que pode acontecer no longo prazo. E aqui eles não mostram o que vai acontecer no longo prazo. Eles só realmente falam aqui do curto prazo atual, né? Tem que tomar esse cuidado aí. Inclusive, na minha opinião, caso a taxa comece a aumentar pra caramba, não faz sentido você continuar no fundo, né? Imagina você pagando 3% de taxa, 2,5% de taxa, 2% de taxa. Não faz sentido você pagar num fundo igual o CPTS agora, nesse momento atual. Porém, perceba, de tudo que a gente leu, pô, o fundo imobiliário tá melhorando. Ele tá melhorando no longo prazo, né? A gente olha o DRE, a gente olha o relatório, pode ser que diminua 1, 2 centavos de dividendo, só que ele tá quitando seus compromissos, então vai sair muito custo. Pontos importantes da conclusão do vídeo aqui. Pontos importantes da conclusão do vídeo do CPTS. Ele pode mudar a sua... Ele tá votando agora a Assembleia para mudar a sua política de investimento, então pode ser que ele aumente a sua exposição em fundos imobiliários. Você tem que ver se você gosta disso. Eu, particularmente, não gosto. Eu não gosto muito de FOFs. Já mostrei para vocês aqui em um vídeo. No método 2 em 1, eu falo extenuantemente por que eu não gosto. Prova através de dados que realmente não faz muito sentido você investir em fundos imobiliários. Fundos de fundos, historicamente, 2 ou 3 bateram o IFIX. Não faz tanto sentido assim investir em FOFs. Lógico, é todo FOF que é ruim? Não, não é todo FOF que é ruim, não. No caso, só por conta do burburinho, faz sentido você vender? Não, porque não é porque ele tem a permissão que ele vai fazer. O fundo pode se moldando aí conforme o tempo vai passando, você tem mais tempo para vender o fundo. Porque grande parte dessa queda, sinceramente, é mais medo do que realmente é verdade, né? Mesmo que ele aumente ali 30%, 40%, igual aconteceu com o VGHF. O
rendimento do fundo talvez não caia, né? Pode ser que ele faça até mais ganho de capital porque ele vai comprar fundo imobiliário agora, que tá descontado. O gestor tá sendo esperto. Pode ser que não seja uma política de dividendo que você goste, mas tá sendo esperto, né? Isso não tem como a gente negar. Então o fundo vai mudar a taxa de administração e, teoricamente, a política de dividendo para ter um pouquinho mais de fundos imobiliários. Não necessariamente ele vai fazer isso quando ele tiver essa permissão e tem lá o capital autorizado também. Não acho que foi muita coisa assim que justifique toda essa queda, não. Na minha opinião, eu, Léo, na minha carteira CPTS, provavelmente vou aumentar a posição se continuar caindo. Vou até esperar mais um pouco, ver se cai mais. Se continuar caindo, provavelmente vou aumentar minha exposição. Acredito que isso vai reverter aí, talvez no médio prazo, né? Nem falo longo prazo, mas provavelmente no médio prazo aí, quando ele começar a melhorar mais a sua carteira ali, tá aumentando suas taxas, tá fazendo reciclagem de portfólio, tá tirando os compromissados. Pô, o pessoal vai ver que vai aumentar depois para 7 centavos, depois para 8, enfim. Então, pode ser que o fundo melhore. Mas não teria uma concentração muito grande do CPTS, porque para mim ele é um fundo de oportunidade de médio alto risco, né? Fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe vocês. Se você gostou do vídeo, aprendeu alguma coisa nova, se inscreve, deixa o like. Até o próximo vídeo que será excepcional.